Queridos, a paz do Senhor, venho hoje compartilhar uma rápida reflexão com todos vocês, com um propósito maior de promover o crescimento para a sua vida espiritual, ministerial e sua vida intelectual. Reflexão essa baseada no Salmo 23, de número 23, e o versículo 1 é um salmo bastante conhecido, que é bastante propagado, divulgado em carros, portas, né? Todo mundo conhece o Salmo 23 e arrisco até dizer que o Salmo 23 é o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, pois todo mundo consegue citar este salmo sem apenas conhecer a Bíblia. E é um salmo que é bastante incompreendido por aqueles que não o conhecem. E aqueles que o conhecem sabem que ele é um salmo bastante rico. Mas o versículo de número 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E alguns começaram a propagar a ideia de que o salmista estava querendo dizer que nada vai faltar, seja problema, seja solução, seja necessidade, seja fartura. O salmista estava querendo dar uma ideia de suprimento, mas é uma ideia um pouco equivocada. Quando a gente começa a analisar melhor o texto, estes 6 versículos que compõem o Salmo 23, a gente percebe que o salmista não tem essa ideia de faltar nada. Não é bem isso que o salmista está querendo dizer. Algumas pessoas até pregam dizendo: se o Senhor for teu pastor, não vai te faltar suprimento, não vai faltar dificuldade, não vai faltar angústia, mas também não vai te faltar alegria, não vai te faltar satisfação, e etc. Mas a ideia do salmista não é bastante essa. Eu gostaria de dar um tema a esta reflexão com o seguinte título: Deus é suficiente. E você vai ver que o salmista neste salmo está tratando sobre a suficiência de Deus. Por 14 vezes o salmista ele faz referência a Deus. E às vezes que o salmista faz referência a si próprio, o sempre faz como um necessitado, evidenciando a suficiência do seu Deus. Ou seja, por 14 vezes ele se refere a Deus, e às vezes que ele refere a si próprio, ele se refere como alguém carente e necessitado deste Deus, e não das bênçãos deste Deus. Ele não está falando das bênçãos, mas do abençoador. Na visão do salmista, a sua maior bênção é desfrutar de íntima comunhão com Deus através de contínua adoração. Então, a bênção do salmista neste salmo não é livramento, não é escape, não é suprir suas necessidades, mas é de desfrutar de íntima comunhão com Deus através da adoração. O Salmo 23 é uma declaração que o salmista está fazendo que confia em Deus, na sua pessoa, não exatamente em suas provisões. E por mais que sua linguagem seja simples e clara, ninguém conseguiu exaurir por completo o ensino do salmista em cada verso, por ser tão rico, e algumas pessoas chegarem à conclusão que é um salmo simples, mas é um salmo que tem ensino profundo dentro do seu conteúdo. E também chamado de salmo messiânico, e tem ligação direta com o Salmo 22 e 24, já que essa trilogia aponta diretamente para Cristo. Ele está fazendo uma referência diretamente ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Salmo 23 não se entende, não se compreende de forma isolada, como algumas pessoas propagam o Salmo 23 e o versículo 1, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, o Senhor é teu pastor, não vai te faltar nada. Então não é isso a ideia do salmista. Eu já lhe dei uma introdução sobre isso, já comecei falando sobre isso, mas gostaria de concluir com alguns seguintes pontos para que você se destaque, melhor dizendo, o que está escrito no texto. No versículo 1, na versão judaica, o salmista diz: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Observe que os judeus tinham na sua mente a ideia de que Deus era suficiente para eles. Então a versão judaica diz: o Senhor, Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que existe sobre todas as coisas, ele é meu pastor, eu não preciso de nada. Ou seja, o fato dele ter Deus para ele já era suficiente. Então o Salmo 23 é o salmo da suficiência divina, de que Deus é suficiente para a vida do salmista, para a vida do judeu. O salmista, ou o judeu, melhor dizendo,
depende da colocação que você aceita melhor, não está se referindo a suprir as suas necessidades, a suprir as suas escassez, mas está se referindo à suficiência, à autonomia, ao poderio do próprio Deus. Isso é uma evidência de tentar mostrar a suficiência do seu Deus. Então, o salmista está tentando mostrar. No versículo 3, ele conclui dizendo, por amor do seu nome, ou por causa do seu nome. Você vê isso na conclusão do versículo 3. Ele diz, por amor do seu nome, ou por causa do seu nome. Então, o cerne principal, o propósito principal do Salmo 23 é evidenciar que Deus é suficiente. E tudo isso que o salmista se refere no Salmo 23, nos 6 versículos, ele conclui o Salmo 23, no versículo 3, dizendo, por amor ao seu nome. Então tudo isso era por causa de Deus, da sua divindade, do seu poder, quem ele era. Não era por quem o salmista era, não era por causa da pessoa de Davi, mas por amor ao nome do próprio Deus. E finaliza dizendo, ou seja, Davi desejou mostrar quem é o seu Deus. O Deus do Salmo 23, na ótica de Davi, vai além da nossa compreensão. Davi não buscava um Deus que suprisse suas necessidades, mas um Deus que era sua suficiência. O Deus do Salmo 23 não é uma ideia de um Deus que supre, mas um Deus que é. Salmo 23 é o salmo da eternidade deste Deus, um Deus transcendente. O Salmo 23, no versículo 1, já começa mostrando o poderio, o seu senhorio, mostrando que ele é Senhor sobre todas as coisas, a forma de que nós observamos o salmista declarando aqui um nome que os judeus não pronunciavam, apesar de nós estarmos acostumados com a Bíblia em português, mas o salmista começa mostrando que Deus ele é todo-poderoso, que ele é soberano, que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele está mostrando aqui que o seu Deus é diferente. E por este Deus ser diferente, ele é suficiente. Então o Salmo 23, versículo 1, fala sobre a eficiência, a suficiência deste Deus, melhor dizendo, que este Deus é suficiente. E não é a ideia de que por ele ser pastor e nada vai faltar, é um Deus que está suprindo, mas é um Deus que é. Porque afinal de contas, algumas pessoas estão em busca de receber, estão em busca de desfrutar das bênçãos, mas não de uma íntima comunhão com este Deus. Uma íntima comunhão através da adoração com este Deus. Que Deus te abençoe e que esta palavra, esta reflexão fique gravada no seu coração. E entenda uma coisa, o Salmo 23 é muito rico e não dá para a gente chegar a uma conclusão tão breve, mas uma coisa é certa, Deus é suficiente em nossas vidas.